Quando o reitor me chamou à sala de disciplina naquela tarde cinzenta em Lisboa, senti que o meu segredo estava prestes a destruir tudo. No entanto, aquela conversa inesperada com o Dr. Miguel não só me salvou como abriu portas que eu nunca soube que existiam. Eu, João Mendes, tinha 22 anos e estudava literatura na Universidade de Lisboa, um rapaz comum que passava os dias entre livros e cafés no Bairro Alto. A convocatória chegou por e-mail às 10 da manhã, compareça imediatamente ao gabinete do reitor. Assunto: queixa formal. O meu estômago contraiu-se. Sabia que alguém me tinha visto com Pedro, o meu colega de quarto, no jardim atrás da biblioteca. Um beijo rápido, quase inocente, mas suficiente para alguém com olhos afiados denunciar. Entrei na sala com as mãos suadas e o coração a bater como um tambor. O Dr. Miguel, um homem de 45 anos com cabelo grisalho bem cuidado e um sorriso sereno, não parecia zangado. Fechou a porta, indicou-me a cadeira e começou sem rodeios. João, recebi uma queixa de comportamento inadequado. 2 rapazes juntos num lugar discreto. Não vou fingir que não sei o que significa. Fiquei paralisado. Esperei gritos, suspensão, talvez até expulsão. Em vez disso, ele inclinou-se para a frente e baixou a voz. Eu também passei por isto há 20 anos. Aqui mesmo nesta universidade. O meu amor era proibido, escondido atrás de mentiras. Hoje, as coisas mudaram em Portugal, mas nem sempre na cabeça das pessoas. A sua confissão caiu como um raio. Ele não me julgava, contava-me a sua própria história de medo e silêncio, de noites em claro a questionar quem era. Não te castigo, João. Quero que uses esta oportunidade para seres honesto contigo mesmo. O que sentes pelo Pedro é real. As palavras saíram-me aos tropeções. Contei-lhe como Pedro e eu nos tornámos amigos no primeiro ano, como as conversas sobre poesia se transformaram em olhares mais longos, em toques acidentais que faziam o meu peito aquecer. O Dr. Miguel ouviu sem interromper, depois sorriu. Vai falar com ele. A vida é curta para a fingirmos. Saí da sala atordoado, como se o mundo tivesse mudado de cor. O campus parecia mais vivo, as ruas de Lisboa mais convidativas. Mas o medo não desapareceu. E se Pedro não sentisse o mesmo? E se minha família em Trás-os-Montes descobrisse? Caminhei até ao quarto partilhado no rés do chão do prédio dos estudantes. Pedro estava lá, deitado na cama a ler um livro de Saramago. Os seus olhos castanhos ergueram-se e eu soube, naquele instante, que não podia mais esconder. Precisamos de falar, disse eu. Ele fechou o livro e sentou-se. Aconteceu alguma coisa na sala de disciplina. Contei-lhe tudo, a queixa, a conversa surpreendente, a liberdade que o Dr. Miguel me dera. Pedro ficou em silêncio por um momento longo, depois pegou na minha mão. Eu também sinto o mesmo, João. Há meses que espero que digas alguma coisa. O nosso primeiro abraço verdadeiro foi tímido, mas cheio de promessas. Passámos a tarde a conversar sobre o futuro, sobre como seríamos cuidadosos no campus, sobre os amigos que talvez compreendessem. Naquela noite, deitei-me com o coração leve pela primeira vez em anos. Mas a vida não é linear. No dia seguinte, o meu melhor amigo, Tiago, viu-nos a sair juntos do quarto e franziu o sobrolho. Estás bem, João? Pareces diferente. Não respondi. Ainda não estava pronto para partilhar. A universidade seguia o seu ritmo normal, aulas de literatura portuguesa, debates sobre Camões, cafés na Praça do Comércio. Pedro e eu encontrávamos-nos em segredo nos jardins do Campo Grande, trocávamos mensagens curtas, sonhávamos com uma viagem a Sintra onde ninguém nos conhecesse. O Dr. Miguel cruzou-se comigo no corredor uma semana depois e piscou o olho. Estás a viver, João? Acenei com a cabeça. Estava. Mas o segredo começava a pesar. A minha mãe ligou de Vila Real, perguntando quando iria a casa nas férias. A tua avó pergunta por ti. E o teu pai quer saber se já tens namorada. Engoli em seco. A família era conservadora, católica praticante. Como explicar que o meu coração batia por outro rapaz? Pedro notou a minha inquietação. Não tens de contar já. Vamos devagar. Mas o devagar não durou. Tiago, curioso, começou a fazer perguntas. Vi-te com o Pedro no jardim. Há alguma coisa entre vocês? Neguei, mas o meu rosto curou. Ele não insistiu, mas eu sabia que a semente da dúvida estava plantada. As semanas passaram. O outono chegou a Lisboa com chuvas suaves e folhas douradas nas árvores do Jardim Botânico. Pedro e eu aprofundámos a ligação. Falávamos de sonhos, ele queria ser professor, eu escritor. Partilhávamos livros, risos, silêncios confortáveis. Um domingo, fomos ao Mosteiro dos Jerónimos e, escondidos atrás de uma coluna,
demos o nosso primeiro beijo verdadeiro. Foi como se o mundo inteiro parasse. Amo-te, sussurrou ele. Eu respondi o mesmo, com o coração a explodir. Regressámos ao quarto de mãos dadas no escuro das ruas. Mas Tiago viu-nos da janela. No dia seguinte, o campus murmurava. Alguém tinha contado. O Dr. Miguel chamou-me novamente. João, há rumores. Queres que te ajude a lidar com isto? Aceitei o conselho. Ele sugeriu que formasse um grupo de apoio LGBT na universidade, algo discreto mas real. Começámos com 3 pessoas, Pedro, eu e uma rapariga chamada Ana que também se assumira recentemente. As reuniões eram pequenas, mas libertadoras. Falávamos de famílias, de medo, de orgulho. Pela primeira vez senti que não estava sozinho em Portugal. No entanto, a nuvem familiar pairava. A minha mãe enviou uma mensagem, o Tiago ligou-me. Disse que estás confuso. Vem para casa no fim de semana. O pânico subiu. Pedro apertou-me a mão. Eu vou contigo se quiseres. Recusei. Tinha de enfrentar isto sozinho. O comboio para Trás-os-Montes foi longo, cheio de paisagens verdes e dúvidas. Cheguei à casa antiga de pedra com o coração apertado. A casa cheirava a pão fresco e a lenha queimada, como sempre. A minha mãe abraçou-me com força, o meu pai deu-me um aperto de mão firme. Estás mais magro, filho. Estudas demasiado. O jantar correu normal até que minha avó, com os seus 80 anos, perguntou diretamente. O Tiago disse que te viu com um rapaz. É verdade. O silêncio caiu como uma pedra. O meu pai pousou o garfo. Explica-te, João. Respirei fundo e contei. Não tudo, mas o suficiente, que amava um rapaz chamado Pedro, que era real, que não era uma fase. A minha mãe chorou baixinho. Como vamos dizer à igreja? Aos vizinhos. O meu pai levantou-se, vermelho de raiva. Na minha casa não entra isso. És um homem, João. Comporta-te como tal. Saí para o quintal, o ar frio da noite a bater-me no rosto. Pedro ligou. Como correu? Mal, ele ficou em silêncio. Volta para Lisboa. Eu estou aqui. Regressei no dia seguinte, o comboio parecendo mais lento. No campus, Ana e o grupo de apoio foram o meu refúgio. As famílias demoram a aceitar, disse ela. A minha levou 2 anos. Pedro esperava-me no quarto com um livro e um abraço. Não estás sozinho. Mas Tiago, o meu amigo de infância, mudou. Evitava-me nos corredores. Não sei lidar com isto, confessou um dia. Os meus pais também perguntaram. A traição doeu. Eu que confiava nele desde o secundário. O rumor espalhou-se. Alguns colegas sussurravam, outros olhavam com curiosidade. O Dr. Miguel interveio discretamente, lembrando a todos a política de inclusão da universidade. Portugal legalizou o casamento gay em 2010. Aqui somos progressistas. Mas o progresso não chega a toda a parte. As férias de Natal aproximavam-se. Pedro convidou-me para passar uns dias com a sua família em Cascais, mais aberta. Aceitei. A mãe dele, uma artista, abraçou-me logo. Bem-vindo, João. O Pedro fala de ti o tempo todo. O pai sorriu. Amor é amor. Foram dias de paz, passeios na praia, jantares com risos, conversas até tarde. Pela primeira vez senti que uma família podia aceitar. Regressámos a Lisboa renovados. Mas a minha família não desistiu. O meu pai enviou uma mensagem dura: se não mudares, não voltas para casa. Pedro viu a lágrima no meu olho. Vamos construir a nossa própria família. Decidimos oficializar o namoro no campus. Criámos uma página no grupo de apoio e convidámos mais pessoas. O número cresceu para 10. Organizámos uma pequena palestra com o Dr. Miguel sobre identidade e direitos. Foi um sucesso. Os alunos aplaudiram. Tiago apareceu no fundo da sala, cabisbaixo. Depois aproximou-se. Desculpa, João. Fui idiota. Os meus pais pressionaram-me. Abracei-o. O perdão veio fácil. A amizade regressou, mais forte. O inverno trouxe chuva constante sobre Lisboa. Pedro e eu estudávamos juntos, cozinhávamos juntos, sonhávamos juntos. Um dia, caminhando pela Avenida da Liberdade, ele parou. Quero que sejas o meu par oficial no baile da universidade. Aceitei, nervoso mas feliz. O baile foi em fevereiro, no salão antigo da reitoria. Vestimos fatos simples, mãos dadas ao entrar. Alguns olhares, mas muitos sorrisos.
O Dr. Miguel deu-nos uma piscadela do palco. Dançámos devagar ao som de fado moderno. Naquele momento, senti que o mundo podia ser nosso. Mas a vida testa. A minha avó adoeceu gravemente. A mãe ligou: "Vem, João. Ela pergunta por ti." Fui sozinho. No hospital de Vila Real, a avó segurou-me a mão. "Amo-te como és, neto. Não deixes o medo vencer." As suas palavras foram o primeiro sinal de mudança. O meu pai, ao lado, baixou os olhos. Talvez eu tenha sido duro demais. Não foi um perdão total, mas uma fresta. Regressei a Lisboa com esperança. Pedro esperava-me na estação. Vamos continuar a lutar juntos. O grupo de apoio tornou-se oficial, com o apoio da universidade. Organizámos workshops sobre preconceito e saúde mental. Eu falava em público pela primeira vez, a voz trêmula mas firme. O meu amor não é pecado. É parte de mim. Os aplausos foram calorosos. Pedro orgulhava-se. Estás a crescer, João. A primavera chegou com flores nos jardins do Campo Grande. Pedro e eu planeámos uma viagem a Porto, só nós. Lá, no Douro, caminhámos de mãos dadas sem medo. Isto é liberdade, disse ele. Sim, era. Mas a sociedade ainda tinha espinhos. Um incidente num café, um cliente mais velho murmurou, desavergonhados. Pedro respondeu calmamente: o amor não envergonha ninguém. Saímos de cabeça erguida. O Dr. Miguel convidou-nos para jantar em sua casa. A sua parceiro, um arquiteto, contou a sua história de luta nos anos 90. Vocês têm a sorte. Usem-na. Aprendemos com o passado. A minha família enviou um convite tímido para a Páscoa. Fui com Pedro. A mesa estava tensa no início. O meu pai evitou olhar. Mas a avó, já recuperada, sorriu. Sentem-se, rapazes. Aos poucos, a conversa fluiu. Não foi perfeito, mas foi um começo. O meu pai apertou a mão de Pedro no fim. Cuida dele. Foi o maior gesto que podia esperar. Regressámos a Lisboa mais leves. O ano letivo terminava. Pedro e eu graduávamo-nos juntos. Planeámos um apartamento pequeno em Alfama. A vida real começava. O verão em Lisboa cheirava a mar e a sardinha assada. Mudámo-nos para um apartamento antigo com vista para o Tejo. As paredes eram brancas, o chão de azulejos. Pedro arranjou emprego como professor estagiário numa escola secundária. Eu comecei a escrever o meu primeiro romance, inspirado na nossa história. As manhãs eram calmas, café, beijos, planos. Mas o mundo exterior não parava. Tiago visitava-nos aos fins de semana, agora totalmente aliado. Vocês inspiram-me, dizia. O grupo de apoio na universidade transformou-se em associação oficial. Organizámos o primeiro período pequeno no campus. Bandeiras arco-íris tremulavam. O Dr. Miguel discursou: a mudança começa aqui. Eu falei sobre a minha jornada, da sala de disciplina até ali. A voz já não tremia. Pedro segurava-me a mão no palco. A multidão aplaudiu. Mas nem tudo era luz. A minha mãe ligou uma noite, chorosa. O teu pai ainda luta. Diz que os vizinhos comentam. Ofereci que viessem a Lisboa. Aceitaram, hesitantes. Chegaram num sábado quente. Mostramos o apartamento, cozinhámos bacalhau. O pai ficou em silêncio a maior parte do tempo. No fim, enquanto Pedro lavava a louça, o meu pai puxou-me para o lado. Vi como ele te olha. Talvez eu entenda. Não foram palavras grandiosas, mas bastaram. A mãe abraçou-nos aos 2 antes de partir. Voltamos. A aceitação crescia devagar, como o vinho do Douro. No outono, Pedro recebeu uma promoção. Eu publiquei o meu livro numa pequena editora. O título: A Conversa que Mudou Tudo. O lançamento foi no Café à Brasileira. Amigos, família parcial, o Dr. Miguel. As críticas foram positivas, uma história honesta sobre amor gay em Portugal atual. Sentia-me visto. Mas veio o teste maior. Pedro foi confrontado na escola por um pai conservador. Não quero que o meu filho tenha um professor assim. A direção apoiou, graças às leis. Mas o stress afetou, noites sem dormir, dúvidas. E se eu te prejudicar? Abracei-o forte. Juntos somos mais fortes. Organizámos uma campanha na escola, palestras sobre diversidade. Pedro liderou. Os alunos responderam bem. O pai queixoso retirou a queixa. Vitória pequena, mas real.
O Natal seguinte foi em família completa. Em Vila Real, a mesa grande, risos. O meu pai brindou, à felicidade do meu filho. Lágrimas rolaram. Pedro e eu trocámos olhares. Tínhamos conseguido. Mas a vida traz novas ondas. Ana, do grupo, enfrentou depressão. Ajudámo-la, organizando sessões de apoio psicológico. Aprendi que a jornada não acaba. O crescimento é contínuo. Eu e Pedro adotámos um gato, símbolo da nossa casa. Chamámo-o Liberdade. Os dias fluíam, trabalho, amor, amigos. Um fim de semana em Sintra, caminhada na serra. No alto do palácio, Pedro ajoelhou. Casa comigo, João. O anel simples brilhou ao sol. Disse sim, chorando. O casamento seria pequeno, em Lisboa, com quem nos amava. Planeámos para a primavera seguinte. A primavera trouxe flores e preparativos. O casamento seria no jardim do Mosteiro dos Jerónimos, simbólico. Convites enviados, família, amigos, o Dr. Miguel como testemunha. Tiago seria padrinho. Mas a sociedade ainda testava. Um jornal local publicou um artigo crítico sobre a influência LGBT nas escolas. Pedro foi mencionado indiretamente. Respondemos com uma carta aberta, assinada por muitos. O debate nacional cresceu. Portugal dividia-se, mas a lei protegia-nos. A minha avó, agora frágil, insistiu em vir. Quero ver o meu neto feliz. A véspera do casamento foi nervosa. Pedro e eu passeámos pela Marginal em Cascais. Lembras-te da sala de disciplina? Perguntei. Ele riu. Foi o melhor dia da minha vida. O dia chegou. Sol brilhante, amigos reunidos. A minha família toda presente. O pai levou-me ao altar. Estou orgulhoso, filho. As lágrimas foram de alegria. O Dr. Miguel casou-nos com palavras simples e profundas. O amor vence quando é verdadeiro. Os votos foram curtos, promessas de apoio, de crescimento, de nunca esconder. O beijo foi aplaudido. A festa durou até tarde, com fado e dança. Ana dançou com o namorado novo. Tiago brindou, aos que viraram a vida de cabeça para baixo. A lua de mel foi na Madeira, trilhos, oceanos, paz. Regressámos renovados. A vida de casados era calma. Eu escrevia o segundo livro. Pedro ensinava com paixão. Adotámos uma criança anos depois, mas isso viria mais tarde. Por agora, focávamos-nos em nós. O grupo de apoio tornou-se nacional. Eu dava palestras em universidades. A minha história começou numa sala de disciplina. Sempre mencionava o Dr. Miguel como o catalisador. Ele reformou-se, mas continuava mentor. Um dia, recebeu uma medalha do governo por inclusão. Fomos juntos à cerimónia. Deves isto a ti mesmo, João, disse ele. Não. Devia a todos nós. O tempo passou. 5 anos depois, estávamos no mesmo apartamento, agora com plantas e memórias. A minha família visitava regularmente. O pai brincava com o gato. Quem diria? Pedro e eu envelhecíamos juntos, rugas de riso. Mas novos desafios surgiam, direitos de adoção, educação inclusiva. Continuávamos a lutar, não por nós, mas pelos que viriam. Um jovem estudante escreveu-me: a tua história deu-me coragem para me assumir. Respondi: começa pela conversa certa. A vida é um ciclo. Da sala de disciplina até aqui, tudo mudou. O amor gay em Portugal não é mais proibido, mas ainda precisa de vozes. A nossa era uma delas. Os anos seguintes trouxeram maturidade. João e Pedro celebraram 10 anos juntos com uma viagem a Paris, mas o coração sempre voltava a Lisboa. O apartamento em Alfama encheu-se de livros e fotografias, o beijo nos Jerónimos, a família unida no Natal, o grupo de apoio agora com centenas de membros. Pedro tornou-se diretor de escola, defensor ativo de currículos inclusivos. Eu publiquei 3 livros, todos sobre histórias reais de amor e identidade. O último ganhou um prémio literário em Lisboa. No discurso, agradeci ao Dr. Miguel, agora reformado mas sempre presente. Sem aquela conversa, nada disto existiria. A plateia aplaudiu. A minha família mudou por completo. O pai, agora avô de um sobrinho adotivo de Pedro, contava aos amigos: o meu filho ensinou-me o que é amor verdadeiro. A mãe cozinhava para nós em Vila Real, sem número perguntas incómodas. A avó partiu em paz, com um sorriso ao ver as nossas alianças. Vocês venceram. Tiago casou-se também, com uma mulher, mas a amizade permaneceu forte. Encontrávamo-nos todos os verões no Douro.
Ana liderava o Grupo Nacional de Apoio, agora com filiais em Porto e Faro. Organizámos marchas Pride maiores, com bandeiras portuguesas e arco-íris. O país evoluía, mais leis, mais visibilidade. Mas os desafios persistiam em aldeias pequenas, em mentes antigas. Um dia, um rapaz de 18 anos do Norte escreveu-nos: "Estou com medo como tu estavas." Convidámo-o a Lisboa. Ele ficou connosco uma semana, ouviu histórias, ganhou coragem. A sala de disciplina do João foi o meu exemplo. Voltou para casa assumido. Nós continuávamos. Pedro e eu adotámos uma menina, Sofia, com 5 anos. A papelada demorou, mas o amor foi instantâneo. Vimos o mundo pelos olhos dela, perguntas inocentes sobre por que 2 pais. Respondíamos com verdade. Porque o amor não tem regras. Sofia cresceu forte, orgulhosa das raízes. A escola dela celebrou o Dia da Família diversa graças ao trabalho de Pedro. O Dr. Miguel visitava-nos, brincava com Sofia. Vês, João? Tudo começou ali. Sim, naquela tarde cinzenta. A vida fechava o círculo. Agora, sentados no terraço com vista para o Tejo, Pedro e eu bebíamos vinho. Valeu a pena cada lágrima, disse ele. Concordei. O sol punha-se dourado, como no dia da sala de disciplina. A jornada de um estudante chamado à disciplina transformou-se na história de 2 homens que construíram um lar, uma família, uma sociedade mais justa. Portugal mudava conosco. Mas o trabalho nunca acaba. Novos jovens precisam de vozes. Nós seremos as deles. O amor gay não é mais um segredo. É uma luz. E começou com uma conversa simples. Você acredita que uma única conversa honesta pode superar décadas de preconceito familiar e social em Portugal? Verdadeiro ou falso?